horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo, nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Depois que nós passamos o primeiro programa, eu não me recordo agora exatamente a data, mas foi no mês de setembro. Sim. Se não me engano, no começo de setembro, nós trouxemos o Júnior aqui, tivemos uma conversa bem legal com ele, e ele teve a procura de muitas pessoas que assistiram o programa, que tinham dúvidas, ou até pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre a hipnose clínica, o que trata, né? E então, assim, a gente vai fazer uma breve retrospectiva, uma recapitulação do que foi falado, né? Claro que de uma maneira mais breve, até para que a gente possa abordar outros assuntos aqui hoje. Então, se você não teve a oportunidade de assistir esse programa anterior, que ele esclareceu o que a gente vai dar mais uma faladinha sobre isso. Então, eu gostaria, Júnior, que você começasse explicando para o pessoal que está nos assistindo o que é a hipnose clínica. Bom, a hipnose em si, primeiro fazendo uma definição, é um estado de consciência alterado que a gente se encontra durante vários momentos no nosso dia. É um momento de concentração, de foco. Por exemplo, quando a gente está assistindo um filme e a gente está concentrado naquilo que está assistindo, se emocionando com aquilo, é um estado de concentração, é um estado alterado. A mesma coisa acontece quando a gente está lendo um livro. Muitas vezes a gente está imaginando tudo aquilo que está acontecendo. Naquele momento, você de alguma forma está sendo hipnotizado. Na clínica, existe uma finalidade, ou seja, alcançar algum objetivo que você procura. Então a gente entra nesse estado de hipnose, num estado de transe, que é um estado de relaxamento físico, mas ao mesmo tempo uma concentração muito grande. A mente está trabalhando a 1000 por hora. Isso faz com que você tenha uma visão muito mais ampla, né, das coisas, dos objetivos, da tua própria vida. Então é um estado muito natural, que todo mundo passa por isso em algum momento do dia. Então, se perguntarem para você se alguma vez você já foi hipnotizado, por mais que não tenha nenhum hipnólogo ou um hipnoterapeuta tenha feito isso para você, mas com certeza você já esteve num estado de hipnose, aliás, várias vezes durante a tua vida. E no caso da hipnose clínica, em que casos ela pode ser aplicada? Então, os casos que hoje mais são procurados, né, na clínica são casos para ansiedade, tratamento para depressão, síndrome do pânico, pessoas que têm os mais diversos medos, né? Por exemplo, medo de dirigir. Hoje está sendo muito procurado, porque muitas pessoas tiraram suas carteiras e por algum motivo ou outro acabaram abandonando, né, o hábito de dirigir por medo. Então a hipnose pode tratar isso daí. Temos a questão do medo do escuro, medo de lugares fechados, medo de altura, entre tantos outros segmentos, né, que a gente pode tratar com a hipnose clínica. Olha só, né, gente, quanta coisa mesmo. Quem aí que está assistindo nunca passou por uma situação dessas ou não conhece alguém, né, que tenha medo de alguma coisa, um medo, assim, mais intenso, né, que gere o desconforto, ou até estado de ansiedade, de depressão. Quantas coisas aí podem ser tratadas, então, através da hipnose clínica. Júnior, e o que pode levar as pessoas a desenvolverem esses estados, seja de ansiedade, seja de depressão, seja de medo, pânico? Olha, existem as mais diversas explicações para isso. E é por isso que é tão eficiente a questão da hipnose, porque a gente vai descobrir realmente a causa. Através de uma técnica, por exemplo, como a regressão de memórias, nós conseguimos descobrir onde a primeira emoção de ansiedade ou de depressão foi gerada. O primeiro medo, qual foi o fato mais relevante que aconteceu na vida daquela pessoa para que aquilo fosse desencadeado. E muitas vezes a gente acha que, por exemplo, uma pessoa adquiriu
uma depressão há, sei lá, 2, 3 anos. Mas quando a gente vai a fundo na clínica, a gente começa a perceber que aconteceram vários fatos na vida da pessoa durante a adolescência e até mesmo na infância que foram um fator desencadeante para que essa emoção, né, da depressão ficasse retida naquela pessoa. Veio a se manifestar mais tarde. Muitas vezes um trauma, um grito, uma briga, um acidente, algo que a pessoa queria na infância, por exemplo, e não ganhou, pode ser um fator desencadeante de uma depressão ou de um estado de ansiedade. Eu digo, por exemplo, um caso como exemplo, que a pessoa tinha depressão e se achava uma pessoa rejeitada pelos seus pais. E não conseguia entender o porquê disso. Quando a gente fez a hipnose, ela descobriu que o fator que mais marcou foi quando ela tinha 4 anos e ela não ganhou um presente no Natal. E aquilo marcou muito ela. E ela vendo essa cena com a maturidade de 4 anos, ela acreditou que os pais não se importavam com ela, que os pais não gostavam dela. Porque todas as crianças na sua volta tinham ganhado um presente. O que acontece? Adianta somente descobrir isso? Não. O que a gente faz na hipnose é tentar mudar essa emoção que foi desencadeada nesse fato. Quando ela descobriu o motivo, ela começou a enxergar aquilo de outra forma, porque naquela época os pais estavam desempregados. Os pais amavam ela, os pais queriam dar esse presente, mas não podiam. Ou seja, o que a gente fez? A gente mudou aquela emoção de rejeição que ela sentia por uma emoção de admiração pelos pais, pelo que eles fizeram e mesmo não podendo dar um presente, amavam e cuidavam ela daquela forma. A partir do momento que isso ficou resolvido na mente dela, aquela depressão foi embora, aquele sentimento de rejeição foi embora e nunca mais incomodou essa moça. Olha só, né? Um olhar diferenciado, já com maturidade, entendendo uma situação, retirou dela um trauma que ela nem sabia que existia, né? E isso é muito legal mesmo. A questão de você enxergar as coisas de outra forma, realmente mudar suas emoções e a sua visão de determinada situação. Nós temos, eu imagino que você já deve ter atendido dezenas, centenas de pacientes na clínica, já viu resultados muito bons. Nós trouxemos para vocês hoje alguns desses resultados. Pacientes que quiseram dar o seu depoimento, o seu testemunho, para mostrar o quanto a hipnose foi boa, o quanto realmente funcionou, e até para estimular outras pessoas que têm dúvida, que não sabem se vai funcionar, que têm uma certa restrição, até um medo de fazer. Muitas pessoas às vezes perguntam, questionam, são curiosas porque não entendem como funciona. Então nós trouxemos alguns depoimentos aí de pacientes do Júnior que fizeram a hipnose e que notaram grandes resultados, e a gente gostaria de compartilhar isso com vocês aí. Então vamos passar o primeiro vídeo, produção, por favor. Eu sou a Zelita, tenho 59 anos. Eu tinha bastante problema do sistema nervoso, angústia, insônia. E aí fiquei sabendo da hipnose, daí procurei o Júnior, já fiz uma sessão, com a primeira eu já me senti muito bem. Inclusive é porque eu já estou voltei a dirigir, comecei a dirigir, já estou muito bem, estou tranquila, estou me sentindo ótimo. Fiz a segunda sessão e já não sou a mesma pessoa. Estou muito feliz, eu recomendo. Olha só, que legal. Conta um pouquinho pra gente, Júnior, qual que era exatamente o caso, o que você fez, como que funcionou? Então, a Zelita me conhece há muito tempo e eu fiz uma publicação no Face e ela entrou em contato comigo porque ela sentia alguns sintomas de depressão. Eu sempre conheci ela como uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito feliz
E de uns tempos para cá, ocorreram muitas coisas na vida dela que fizeram ela chegar a esse estado depressivo, né? Perdeu pessoas, aconteceu coisas na família que foram agravando, né? Além disso, ela não tinha coragem de dirigir. Ela comprou um carro e o carro tinha ficado na garagem porque ela não conseguia, né, acreditar em si que ela era capaz de dirigir. Nós fizemos uma sessão em que a gente trabalhou essa questão da autoestima com ela, das capacidades que ela tem e resolvendo na mente dela muitas das coisas que incomodavam. A partir do momento em que ela resolveu essas coisas, o dirigir foi questão de decisão, né? A gente não trabalhou especificamente a questão do medo de dirigir, mas como a gente mexeu com a autoestima dela, com a segurança em si própria, o resultado veio. E hoje ela dá esse testemunho, né, de como a vida dela mudou. Quem encontra hoje ela, vê que ela está completamente renovada, uma nova pessoa. Fico muito feliz por ela. Olha só que coisa legal, né? Você ter um medo, uma sensação, uma emoção que te limita de desenvolver determinada função, determinada tarefa. E imagina o quanto isso deve incomodar, né? E de repente você vê que você está livre desse fardo, né? Está tranquilo, consegue aí desempenhar suas funções. No caso, uma coisa tão simples como alguns podem pensar que é dirigir, mas quando você tem medo, quando você tem pânico de alguma coisa, você não consegue executar essa tarefa por mais simples que ela possa parecer para outras pessoas. Temos mais um vídeo, gostaria que fosse colocado por gentileza. Olá, meu nome é Maria Lúcia. Eu venho dar esse depoimento porque há muito tempo eu sofro de depressão e agora, ultimamente, ela se agravou porque tive uma perda muito grande. Perdi um filho há 1 ano e meio, o que me fez cair no fundo do poço e eu não via como sair desse estado de depressão que eu estava. Os medicamentos foram todos aumentados e a minha tristeza só estava aumentando cada dia. Então eu tive a oportunidade de conhecer o Júnior e fiz uma hipnose clínica e digo para vocês que foi assim como tirar com a mão aquela angústia, aquela dor, aquela tristeza imensa que eu senti. Agora eu lembro do meu filho com saudade, claro, mas eu consigo falar nele sem chorar, eu consigo lembrar das coisas que antes eu nem pensava em dizer, e eu recomendo a todos que estão passando por um problema sério, ou de depressão, ou com traumas, ou com medo, ou alguma coisa, eu recomendo a hipnose clínica, que é, assim, um remédio fora de série. Que legal, né? Que coisa boa poder escutar isso. Eu vou pedir que você faça o teu comentário, Júnior, mas depois, nesse caso específico, eu quero fazer um comentário também e vocês vão entender o porquê. Bom, no caso da Maria Lúcia, a gente se deparou com um estado depressivo muito grave, uma tristeza muito grande, tanto que quando ela chegou na clínica, ela não conseguiu conversar comigo, ela apenas chorou. E depois desse choro, dessa libertação, digamos assim, a gente começou a conversar e entender um pouquinho do caso dela. E vocês perceberam que tinha aliado a questão de um luto, né, que era difícil de ser superado. Mas como eu disse, muitas vezes, para o nosso subconsciente, o problema não é o problema. Como assim? Na verdade, a depressão, o luto que ela sentia, estava mais aliado a coisas mal resolvidas lá no passado, coisas que foram acumulando durante toda a vida, durante toda a trajetória dela, que fizeram ela chegar nesse estado. E a partir do momento em que a gente começou a tratar item por item
desses fatos, desses acontecimentos, e fomos ressignificando, dando um novo sentido a cada um desses fatos, contando uma nova história para nossa mente subconsciente, isso acabou sendo superado. Acredito que você tem algumas coisas a falar sobre esse caso, né? Para quem não conhece a Dona Maria Lúcia. Quem que é a Dona Maria Lúcia? Então, gente, para vocês que não sabem, a Maria Lúcia é minha mãe. E eu acompanhei mais do que de perto tanto o histórico, o estado depressivo dela, quanto a questão do luto, né? Eu perdi meu irmão no ano passado, em março do ano passado, e desde então, a minha mãe teve, antes disso, a minha mãe já teve várias idas e vindas de crises de depressão, de estado depressivo, e depois que meu irmão adoeceu, durante toda a doença dele, foi bem difícil, e depois da morte dele, então, foi o caos na minha família. A minha mãe extremamente depressiva, extremamente assim, sem vontade de continuar, de fazer as atividades dela. Ela só chorava, tinha dias que ela não saía de casa, tinha dias que ela não saía do quarto, tinha dias que ela não tirava o pijama. E eu imagino, acredito que muitas das pessoas que estão assistindo isso agora podem se identificar com essa situação, com essa tristeza que não te deixa levar a tua vida adiante, né? Executar as tuas tarefas, as tuas atividades do dia a dia. E a minha mãe estava nessa situação. Ela já fazia tratamento, sempre usou medicamento, sempre não, mas há muitos anos ela usa medicamento para depressão. Depois dessa perda, né, de perder o filho, os medicamentos foram todos elevados à dose máxima permitida e a gente não via resultado. Foi então que eu acabei conhecendo o trabalho do Júnior e falei para ela, falei, mãe, eu acho que é uma excelente oportunidade aí da senhora fazer a hipnose para a gente tentar ver se conseguimos ganhar alguma melhora. E, gente, a melhora foi, assim, fantástica. Foi algo... Eu me surpreendi. Eu esperava que ela melhorasse, mas a mudança que teve na vida da minha mãe e, consequentemente, na minha família, depois que ela fez esse procedimento, foi algo, assim, surpreendente. Eu não vi mais a minha mãe chorar por conta disso, eu não vi mais a minha mãe... Como ela falou, é claro que a dor existe, a saudade existe, e isso não foi mexido. Isso ninguém pode tirar dela. Nenhum procedimento no mundo vai tirar a dor de uma mãe que perdeu um filho. Mas o que a hipnose tirou dela foi a maneira com que ela enxergava essa situação. De não ver saída, entende? Existe toda uma família ali, existe toda uma estrutura, existem muitos motivos maravilhosos para continuar a sua vida pós-luto, né? Após uma perda grande como essa. Então, assim, a gente comenta com muitas pessoas, a gente indica para muitas pessoas, porque a gente sabe que realmente funciona, que realmente dá resultado. E você sabe o quanto eu sou grata a você e a minha mãe também, porque a melhora dela foi uma coisa, assim, surpreendente. Então, assim, eu indico para um caso de depressão, para um caso de luto, aquela ansiedade extrema, algo que você realmente não consegue controlar, se entregue, acredite, faça, porque você vai ter resultados maravilhosos. Isso é uma coisa que faz muito sentido, porque ela realmente se entregou ao procedimento. Ela foi sem dúvidas, né? Era o último recurso que ela tinha. E uma coisa que eu digo no consultório é que é 99% você e é 1% eu, o hipnoterapeuta. Eu não tenho o poder de hipnotizar ninguém. Quem me dera. A pessoa que se auto-hipnotiza. Eu só ensino como chegar nesse estado. Então a pessoa tem que se permitir. Inclusive algumas das dúvidas principais, né, que o pessoal pergunta pra gente, mas você consegue mudar uma pessoa, né? Mudar um comportamento, eu quero levar a minha mãe, eu quero levar o meu esposo, eu quero levar meu filho, vai dar resultado? Olha, é uma loteria, porque primeiro passo a pessoa tem que querer fazer acontecer a mudança. Se ela não quiser, não acontece. Então, se você está disposto a mudar de vida, a mudar os teus hábitos, a mudar a forma como você pensa, abandonar toda aquela bagagem
que você tem, que você carrega junto com você, que muitas vezes só te faz mal, aí você pode procurar a hipnoterapia. Se você tem dúvidas, é melhor esperar para o momento certo, quando você realmente tiver certeza. Isso é muito bacana a gente ouvir, né? Porque existem muitos profissionais que querem impor a sua técnica a qualquer custo. E aí a gente vê a diferença de um profissional qualificado que não vai te forçar a fazer nada que você não queira. Isso é muito, muito bom, nos deixa ainda mais seguros. Fazer quando você se sentir seguro, quando você tiver vontade, quando você realmente estiver interessado em mudar, em melhorar. Vamos para o terceiro vídeo? Me chamo Tereza e queria contar um pouco da minha experiência com o sofrimento com a fibromialgia, né? Com mais de 25 anos que eu buscava cura, buscava uma solução melhor para a minha vida, abaixo de remédios e médico, de fisioterapeuta e reumatologista, né? Que eu sempre me tratei com um reumatologista, mas sempre remédios fortes que deixavam a gente dopado e as dores sempre ali, nunca deixavam você em paz, né? Até que eu conheci a hipnose, resolvi fazer com o Júnior e hoje, com uma sessão apenas, me senti bem. Estou me sentindo bem, ele já me deu alta, na segunda sessão melhoras total mesmo, né? Então, eu recomendo, né, as pessoas que têm fibromialgia, que sofrem com essa dor, sabem o quanto é difícil, sabe do que eu estou falando, né? E há 25 anos que eu sofri com essas dores, eu não vejo outra saída, outra solução a não ser a hipnose, né? Porque, meu Deus, muito sofrimento todos esses anos e hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida boa, feliz, voltei à minha vida ativa, voltei ao meu trabalho, estou feliz, estou querendo viver de novo, estou muito feliz de ter conhecido o Júnior e ele ter me devolvido a vida, me devolvido a vontade de viver, sorriso, tudo. Muito bom. Recomendo às pessoas que sofrem com dor, dependendo da dor. A dor judia, qualquer dor judia da gente, né? Então, qualquer dor que você tiver, tenha coragem, venha atrás, venha fazer hipnose, que você não vai se arrepender. Outra notícia muito boa, né? Imagina só você se ver livre das dores físicas que você carrega há tanto tempo. Mas talvez você tenha se perguntado em casa, e eu me perguntei também quando eu vi a primeira vez esse vídeo. Eu gostaria que você explicasse para a gente essa relação, Júnior, entre o emocional, entre a hipnose e o físico, a dor física. Como que funciona a hipnose nesse caso? Na verdade, o nosso subconsciente é uma caixinha de surpresas, né? Nós vamos tendo várias experiências negativas durante a nossa vida e isso vai somatizando. Várias decepções, vários traumas, várias percas. E chega um momento em que isso passa para a nossa saúde psicológica, que é o caso, como a gente já ouviu, de uma depressão, de uma síndrome do pânico, de uma fobia, de um transtorno de ansiedade. Mas em algumas pessoas isso acaba somatizando ainda mais e acaba indo para a parte física. E quem não conhece alguém que tem uma doença relacionada com a parte emocional? Aqui eu posso citar várias que eu já tratei, que eu já vi um ótimo resultado. Esse caso da fibromialgia, por exemplo, que são dores insuportáveis, que as pessoas não conseguem descobrir a causa, não conseguem resolver com remédio. Existem vários tratamentos, mas ainda não foi descoberto a cura, mas está muito atrelada à questão emocional. Às vezes a pessoa tem uma alergia e não consegue descobrir. Às vezes está muito ligado com o emocional. Labirintite, as pessoas quando ficam muito nervosas ou passam por muitos problemas, né, acabam adquirindo uma labirintite, gastrite, úlceras, enxaqueca. Quanta gente hoje sofre com a enxaqueca? A gente geralmente conhece alguém ou até mesmo muitas vezes a gente está sofrendo com isso.
se entupindo de remédios, e muitas vezes isso está ligado à causa emocional. Então a gente precisa resolver isso na nossa mente. E foi o que a Teresa, que deu esse testemunho aí, fez. Ela procurou a hipnose porque mais de 20 anos sofrendo com as dores da fibromialgia. E ela descobriu que a origem disso tudo aconteceu num trauma, num fato que tem quase 30 anos, né? E a partir do momento que ela resolveu isso na mente subconsciente dela, a consequência foi que as dores desapareceram. Como ela disse, parece que foi tirado com a mão. Num primeiro momento, ela mesmo não acreditava que ela estava sem dores, porque tanto tempo sofrendo, tantos tratamentos, tantos remédios, e ela de uma forma rápida, eficaz, segura, né, sem nenhum tipo de intervenção, acabou se livrando dessas dores aí, e hoje dá o seu testemunho, e a gente fica muito feliz por ela, porque ninguém merece viver com essas dores, né? Verdade, né, gente? Que coisa boa. Imagina só, através de uma técnica assim, você conseguir se livrar das dores físicas, né? Daquele peso que você carrega nos ombros ali e que te impede de ter uma vida tranquila, uma vida mais ativa. Nós temos ainda mais um, na verdade temos muitos testemunhos, muitos depoimentos, né? Mas nós procuramos trazer aqui para vocês hoje motivos bem diferentes que levaram as pessoas a fazer a hipnose. Então vamos lá para o nosso quarto vídeo. Oi, meu nome é Franciele, tenho 30 anos. Por enquanto eu fiz 2 sessões de hipnose com o Júnior para tratar um pouco da minha ansiedade. Eu acabo me isolando muito, eu tentei tratar isso com ele. Nessas 2 sessões nós só tratamos 2 tópicos, autoestima e a minha vontade excessiva de comer doces. E a primeira, que foi a parte de comer doces, eu posso dizer que eu já melhorei. Que eu não sinto mais aquela impulsividade de que eu vou em algum lugar que tem doces e eu preciso ter aquilo ali. Eu consigo passar por lá e não comer, não comprar. A minha autoestima eu ainda estou trabalhando. Eu ainda tenho sessões que eu quero fazer com ele e que eu sinto que eu sei que eu posso melhorar, mas eu ainda preciso de ajuda. Eu ainda preciso de alguém que enxergue pontos em mim que eu não consigo enxergar. E o Júnior me ajudou a enxergar muitas coisas que eu nunca tinha percebido a meu respeito, a respeito das pessoas à minha volta, a respeito de atitudes que eu tomo inconscientemente. E eu agradeço isso a ele porque eu não conseguiria fazer isso sozinha. Até a parte da meditação que ele faz durante a hipnose, antes da hipnose, me ajuda a relaxar para dormir, que eu consigo dormir melhor, eu tenho sono mais rápido junto com a ajuda da meditação. Então, eu quero continuar fazendo, eu tenho sessões para fazer com ele, e eu agradeço por ter encontrado isso, que é um tratamento que está me ajudando e eu espero que continue. Que importante, né? Melhorar a sua autoestima, a sua maneira de se enxergar, aprender a enxergar coisas boas que existem na gente, né? E além disso, a Franciele ainda está conseguindo, com bastante êxito, tratar compulsão alimentar, aquela válvula de escape que ela acabava descontando na alimentação, no doce e tudo mais. O que você poderia falar sobre isso para a gente, né? Esse é mais um caso, por exemplo, em que a gente vai buscar a origem de todo esse sofrimento, né, no histórico da pessoa, na vida. Nós fizemos, acho que por enquanto, 2 sessões com a Franciele e a gente trabalhou apenas a parte da infância dela. Então, tudo isso aí que ela está falando, da compulsão alimentar, da autoestima, da questão da ansiedade, tem origem lá na primeira infância dela, nas coisas que ela passou na vida dela, na escola. E a partir do momento que a gente começa a resolver
essas coisas, aqueles traumas, aqueles bullying que muitas crianças sofrem e às vezes a gente não dá importância e muitas vezes a gente permite e até acha engraçadinho isso, às vezes a gente não tem ideia do mal que está fazendo, né? A consequência vem mais tarde, o preço vai ser pago mais tarde. A partir do momento em que a gente começa a perceber o poder que as palavras têm sobre nós, a gente começa a cuidar das nossas palavras também com os outros. E é o caso que aconteceu com a Franciele, né? Muitas palavras, muitas coisas ditas e que marcaram ela, e hoje está sendo resolvido isso daí, e ela mesmo hoje cuida com o que ela diz para si mesma, e a mudança vai acontecendo. É muito, muito bom ver o resultado da Franciele. Você falou em número de sessões. Ela fez 2 sessões e ela mesma diz que ela quer continuar fazendo. Como que funciona? É o mesmo número para todas as pessoas? Existe diferença no número de sessões necessárias para se fazer? Olha, a mente é uma coisa subjetiva. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas eu consigo resolver o meu caso em apenas uma sessão? É muito difícil de dizer isso sem antes fazer uma avaliação. Alguns casos sim, outros não, né? Às vezes se você tem um medo, por exemplo, de borboleta, um medo de barata, é uma fobia em relação a isso, muitas vezes uma sessão já resolve. Mas um caso de uma depressão, o caso de uma ansiedade, de uma síndrome do pânico, existem muitos fatores envolvidos. Houveram muitos acontecimentos que precisam ser resolvidos na mente. Então, muitas vezes, numa sessão, não existe um tempo hábil, apesar de nós ficarmos muito tempo, às vezes, numa sessão, mas é difícil resolver uma vida de pessoas com 30, 40, eu atendo pessoas de até 80 anos, resolver tudo, e isso daí em apenas uma sessão. Então, varia conforme cada caso. Tem pessoas que com uma sessão resolve, tem com 2, 3, e tem pessoas que precisam fazer 5 ou 6, né? Tem pessoas que pegam gosto pela coisa, se sentem muito bem e vão apenas para relaxar, para se sentir melhor, para ter mais disposição, porque a sensação de estar em transe é muito boa. O relaxamento que você tem durante uma sessão de hipnose faz com que você sinta como se você tivesse ido para uma massagem, né? É como se você tivesse 15 minutos de hipnose, é como se tivesse dormido 4 horas, pela sensação de relaxamento e de descanso. As pessoas saem renovadas da minha poltrona lá, né? Verdade, eu falo isso com propriedade porque eu também já passei por essa poltrona. E eu, escutando ali o depoimento da Franciele, falando da compensação que ela fazia nos doces, a compulsão alimentar, acho que conhecemos mais uma pessoa que passou por isso, né? Conhecemos? Será que nós vamos contar quem que é? Vou fazer uma pequena partilha aqui com vocês. Não estava no script essa. Não estava, essa é inédito. Então, vou fazer uma pequena partilha com vocês. Eu fui procurar a hipnose para tratar a minha ansiedade. E por conta da minha ansiedade, como que eu resolvia, teoricamente, os meus problemas? Comendo porcaria. Eu me agradava. Eu tinha um problema, eu tentava me agradar, exagerando na comida. Eu tinha uma alegria muito grande, eu comemorava, descontando na comida. Eu tinha um medo, uma frustração, eu descontava também, exagerando na comida. E isso, ao longo do tempo, é claro que você vai engordando, não é do dia para a noite, né? Mas através de uma vida toda ali de hábitos errados, desse desconto realmente, descontando na alimentação, e quando vê, você perde totalmente o controle das coisas. Quando vê uma dieta, já não consegue mais resolver, e isso gera mais ansiedade. Daí eu começava a fazer um regime, ficava lá uma semana, 10, 15 dias me privando de tudo que eu gostava na alimentação, e não via um resultado significativo. E aquilo gerava mais frustração, mais ansiedade. Eu fazia o quê? Comia. E as coisas foram virando uma bola de neve até que eu soube dessa maravilha e fiz a hipnose para tratar a ansiedade. Eu fiz uma única sessão e eu tive um resultado muito bom.
É claro que eu ainda tenho uma meta, coloquei para mim mesma uma meta grande, de um número bem considerável de quilos de peso que eu quero perder, que eu vou perder, mas eu fiz a hipnose em agosto, nós estamos aí na primeira semana, primeiros dias do mês de novembro, então em 2 meses e meio eu já consegui eliminar 10 quilos. Falta bastante ainda para a meta que eu mesma me coloquei, eu sei que eu vou conseguir. Se você olhar essa foto primeira aí com o rosto levemente mais cheio, foi acho que 1 ou 2 semanas antes de fazer a hipnose. No fundo lá você vê que é uma foto que foi tirada aqui no programa. E a outra foto foi agora, uma semana atrás. E já dá para ver uma diferençazinha considerável aí, né? Gostaria de trazer em breve um resultado bem mais significativo para vocês. E só o fato de eu ter me libertado dessa necessidade de descontar em outras coisas e estar muito mais tranquila com relação à minha ansiedade e ao controle dos meus pensamentos, isso não tem preço. E eu acho interessante, né, porque as pessoas, nossa, mas então é uma coisa mágica, assim, de uma hora para outra você faz a hipnose e você começa a eliminar os quilos. Não. O que a gente faz na hipnose é tratar as emoções. E acho que a Mari não entendia muito bem como que funcionava isso até ela viver essa experiência. Por exemplo, se você tem uma compulsão alimentar, a gente tenta descobrir qual que é a emoção principal que te leva a descontar na comida. Existe uma emoção. Qual que será ela? É frustração, é solidão, é ansiedade. Existe algo que desencadeia, que é um gatilho emocional para você descontar na comida. Você quer dar um testemunho de qual que era o seu gatilho que a gente tentou descobriu, né? E nem você sabia que era isso? Não tinha ideia, né? Gente, eu tinha 6 anos quando começou toda essa bagunça. Eu passei por um acidente, enfim, e durante um período de hospitalização, eu me senti sozinha, num momento que eu estava voltando da cirurgia e eu não podia estar com a minha família ali. E naquele momento eu senti uma solidão muito grande e aquilo ficou assim armazenado no meu subconsciente, como se meus pais, minha família nunca mais fosse me buscar naquele local. E foi então ali que deu aquele start ali para toda essa questão de ansiedade, de medo de ficar sozinha, de medo de perder as pessoas que eu amo. E ali eu comecei a achar uma coisa para descontar. Então imagina quanto tempo aí, né? Agindo da maneira errada, pensando da maneira errada, e em quantas coisas isso pode ter me atrapalhado, né? Porque gerou uma ansiedade realmente muito grande em mim. Mas agora já está tudo bem mais controlado. É claro que as emoções elas têm que ser trabalhadas diariamente, seus pensamentos positivos, você tem que se colocar metas, claro, metas objetivas e metas que você possa cumprir. Não adianta falar assim, eu quero perder 30 quilos nessa semana. Isso é impossível, né? Realmente impossível. Nem com nenhum método seria capaz de fazer isso. Mas metas que sejam possíveis de você alcançar e que você tenha ali força de vontade todos os dias para continuar alcançando sua meta diária, depois sua meta semanal, depois sua meta mensal, anual e a meta para a sua vida, né? O gatilho emocional da Mari era a questão da solidão, né? Quando ela se sentia sozinha de alguma forma, era o momento que ela descontava, que ela extrapolava. Com certeza, às vezes você podia estar rodeada de pessoas e às vezes se sentia sozinha e isso desencadeava essa compulsão. A partir do momento em que ela resolveu, eu acredito, você pode dar o testemunho, que a tua qualidade de vida melhorou muito. Aproveitar os momentos sozinha, né? Curtir a si mesmo, dar aquele tempo para relaxar sem sentir a necessidade de estar sempre rodeado de pessoas, não é verdade? Exatamente, é uma coisa assim, realmente é libertador. Gente, nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos já com um tema um pouquinho diferente. O Júnior vai explicar para a gente aqui o que são crenças limitantes, tá bom? E como que a gente pode resolver essa situação. Voltamos já. Espírito Santo, nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo, Filho que é de
Restaurante Arigatô é a sua melhor opção. Marmitaria, comida por quilo, feijoada aos sábados e o buffet livre a R$12. Isso mesmo, R$12. Venha saborear nossa comida caseira. Restaurante Arigatô, Rua 15 de Novembro, 7566. Se você preferir, tem o Disque Marmitex com 11 tipos de opções todos os dias. Sem taxa de entrega e levamos a maquininha de cartão até você. Ligue 3035 7050 ou 99841 2185. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Contribua você também com o Clube dos Devotos de Nossa Senhora de Belém. Passe na secretaria de sua paróquia e faça uma doação. Conhecendo as paróquias da Diocese de Guarapuava com o Clube dos Devotos. Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Guarapuava. Participe de sua comunidade. Fortalece a comunidade e favorece a sua unidade. Proporciona espírito de solidariedade com os irmãos. É partilha e celebração da vida. É um projeto de vida entre irmãos. O dízimo humaniza as pessoas. É a chave que abre o coração para partilhar. É uma profunda experiência de amor. É bênção que promove a vida em família. É um canal de graça. É fonte de salvação. Amados amigos, empresários de Guarapuava e de toda a região, a TV Humaitá está com uma boa mensagem, chegando em muitos lares de nossa cidade e de toda a região. Eu, Ironis Puldaro, missionário, membro da missão A Poder de Deus, quero convidar você, venha anunciar aqui na TV Humaitá. Ajude-nos a mudar a história do nosso povo, a mostrar às nossas famílias aquilo que temos de bom e de melhor para criarmos a autoestima no coração do nosso povo. Falta a sua ajuda, a sua empresa pode fazer a diferença. Anuncie aqui na TV Humaitá. Venha visitar a Livraria Nossa Senhora de Belém. Tudo o que você procura em artigos religiosos no ambiente acolhedor e completo. Você vai se surpreender com a quantidade de livros, imagens, bíblias, cartões de aniversário e outros. Além de camisetas. Traga sua família. Horário de funcionamento das 9 às 12 horas e das 13 às 18 horas. Livraria Nossa Senhora de Belém, em frente à Catedral Nossa Senhora de Belém. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Espírito Santo, nas horas de
Deus. Amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Voltamos então aqui com o nosso entrevistado, Júnior Mores, ele que é hipnoterapeuta e que está esclarecendo várias dúvidas aqui, mostrando aí testemunhos, relatos que deram muito certo nos seus pacientes. E quem sabe a gente consiga incentivar você aí a mudar de vida também, né, através da hipnose clínica. Júnior, a gente ouve falar muito em crenças limitantes. Explica pra gente o que é uma crença limitante e como que ela pode atrapalhar. O próprio nome já define muito isso daí, mas muitas vezes a gente não se dá conta de como isso influencia na nossa vida. São palavras que nós usamos no nosso dia a dia ou que nos impuseram na nossa criação e aquilo ficou marcado e a gente acaba repetindo isso no nosso dia a dia. Existem hábitos ou maus hábitos que nos limitam e a gente não consegue mudar isso por si próprio, né? E a gente deixa de alcançar vários objetivos por se impor essas crenças na nossa mente e achar que aquilo ali é uma verdade, muitas vezes não tendo nenhum fundamento. Realmente é uma crença que não tem fundamento, mas que você está reforçando no teu dia a dia e aquilo ali está te sabotando. E como que uma crença limitante pode, então, por exemplo, fazer você alcançar, impedir alguém de alcançar, por exemplo, um relacionamento, a prosperidade ou algo que ela queira? Bom, nós somos fruto do ambiente em que a gente vive. Então, se você vive num lugar, desde criança, em que os relacionamentos são difíceis, em que as amizades não são duradouras, em que o relacionamento amoroso é violento ou falta um pouco de traquejo entre as pessoas, nós vamos criando um padrão na nossa mente e a gente vai achando que aquilo é o normal. E quando a gente se depara com os nossos relacionamentos, com a vida profissional, com a vida pessoal, né, com os relacionamentos amorosos, a gente acaba nos impondo isso que se tornou um padrão desde cedo para a gente. E a gente tem algumas frases de efeito que, sem perceber, a gente repete e vai reforçando ainda mais as nossas crenças. Muitas vezes as pessoas se auto-sabotam em relação ao dinheiro. E isso acaba com a prosperidade deles. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, que o dinheiro é sujo? E quem que quer ficar com uma coisa suja na mão? Então, esse é só um dos exemplos entre os mais variados aqui que a gente tem que fazem a gente ter um limite e não alcançar os objetivos na nossa vida. E como superar essas crenças limitantes? Precisamos quebrar esse círculo vicioso, mudar a forma como a gente pensa. Se a gente nos impõe um tipo de pensamento que faz a gente regredir, nós precisamos, primeira coisa, reconhecer que esse pensamento está errado e criar uma nova forma de pensar, uma nova reprogramação. Uma coisa que a gente diz sempre, que uma mentira repetida várias vezes para o nosso subconsciente, ela acaba se tornando verdade. Então, se uma coisa te incomoda muito, porque foi repetido várias vezes no teu subconsciente. Assim como o problema, a solução também pode ser encontrada repetindo várias vezes, mas de uma maneira positiva e não negativa. Olha só que interessante, né? Eu trouxe aqui uma lista de frases, lista de crenças limitantes, e eu vou lançar um desafio agora. Eu duvido você em casa nunca ter usado uma dessas frases ou nunca ter ouvido alguém próximo a você usar uma dessas frases. Então, eu vou ler essas frases aqui para vocês e eu duvido vocês não terem vivido uma situação parecida, ou você ou alguém que você conhece. Por exemplo, nunca faço nada direito.
que você pode comentar sobre isso pra gente, Júnior? Olha, é uma coisa que a gente se impõe muitas vezes uma desculpa para a gente continuar errando, né? Eu nunca faço nada direito mesmo, mas então começa a fazer, né? É tudo minha culpa. Quem nunca levou a culpa pelo algo que o irmão fez, né? Então a gente acaba se auto-sabotando e achando que é uma desculpa para a gente se livrar disso daí. Tudo acontece comigo, eu sou azarado, eu não tenho sorte, e aí por diante, né? Sou uma pessoa má. Então, se a pessoa imagina que ela é uma pessoa má, ela está achando uma desculpa para continuar sendo má, né? Tem uma aqui que a gente ouve desde criança, que é os homens não choram, né? Isso faz com que muitas pessoas não consigam superar e acabam muitas vezes adquirindo uma doença, uma depressão, por não poder expressar seus sentimentos, né? Qual que é o fundamento disso daí? Não existe um fundamento, é apenas uma crença mesmo, uma inverdade que acaba sendo repetida várias vezes e aquilo para o nosso subconsciente acaba se tornando uma verdade. E essa aqui, lugar de mulher em casa ou então mulheres não sabem lidar com dinheiro? O que você diz disso? Já ouviu falar isso? Infelizmente, várias vezes, né? E muita gente acredita, muita mulher acredita que ela não pode trabalhar, que ela não pode produzir, que ela não sabe administrar os seus bens, o seu dinheiro, e acaba vivendo uma vida estagnada, né? Por não ter consciência de que sim, você pode sim fazer tudo o que você quiser. Tem uma que os homens usam para justificar os seus atos, né? Que é mulher no volante e perigo constante, né? Graças a Deus está mudando isso, né? Outro absurdo. Uma coisa que eu ouço bastante, né? Eu sou velho demais para isso. E isso daí é uma coisa que a gente se impõe. Tem pessoas de 90 anos pulando de bungee jump. Mas por quê? Porque eles decidiram fazer isso. Então a idade não é empecilho para nada, né? Tem uma péssima memória. Isso daí era uma coisa que eu me impunha. E eu comecei a reverter essa sugestão, dizendo que eu tinha uma ótima memória. E a partir do momento que eu comecei a reverter isso, minha memória melhorou consideravelmente. Não tenho talento. Para alguma coisa você deve ter talento, né? Tem que procurar, tem que correr atrás para saber aonde que está. Não tem pessoas que não têm talento para tocar piano, mas tem talento para brincar com crianças. Então você tem que descobrir aonde que está o teu talento. Se você disser que você não tem talento, aí sim que você não vai ter mesmo. Às vezes é preguiça de procurar o talento, né? Olha que pesada essa frase, gente. Eu já vi várias pessoas falando isso. Ninguém me ama. É uma desculpa, né? Também. Com certeza existe alguém que te ama, que daria a vida por você. Basta você se deixar. Basta você procurar. Eu bebo para esquecer. Mais uma desculpinha que a gente coloca aí, né? Então, são crenças limitantes que nós precisamos vencer, mudando essa sugestão. Não tem nenhum fundamento teórico, tudo isso que a gente fala, mas está tão entranhado na nossa cultura, nas nossas casas, na nossa vida, tanto que a gente precisa ficar se corrigindo, né? Aqui, ó, vou colocar duas já no mesmo momento. Não sou bom o suficiente, ou então eu nasci para sofrer. Tem muita coisa aí, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de relacionamentos e algumas palavras como essa daqui estão entranhadas na nossa vida. Por exemplo, não confie em estranhos. Todo mundo quer te passar a perna, né? Não saia de casa à noite, que é perigoso. E aí a pessoa fica reclusa sem ter um convívio social. É caro demais para mim. Então é questão de prioridade, né? Muitas vezes a gente não se dá o direito de sonhar. Muitas vezes para cuidar da saúde, você gastar R$1.000 é muito caro. Mas para comprar um iPhone, se você achasse um por R$1.000, você ia correndo comprar. Você acharia dinheiro para isso daí, né? Então é questão de prioridade. É difícil demais, ou então eu não sou bom o bastante. É muito comum quando a gente
não consegue resolver uma coisa, achar que é difícil. Mas se tem outras pessoas que conseguem fazer isso, é porque é possível sim. Essa aqui fica até um alerta para os pais, né? Às vezes fala alguma coisa da boca para fora e isso pode ficar lá no subconsciente do seu filho e gerar lá um transtorno depois. Mas, por exemplo, aqui, ó, você é um 0 à esquerda, você é preguiçoso, você não é capaz. Então, e a pessoa acaba acreditando nisso daí, levando essa crença para o resto da vida, e isso pode influenciar na questão das prioridades dele, né? Do trabalho, dos relacionamentos. Olha só que legal, né, gente? E quanta coisa a gente pode mudar na nossa vida, no nosso comportamento, mudando apenas o nosso pensamento, mudando as coisas em que a gente acredita. Então, acredite em você, acredite no seu potencial e se esforce também para mudar se essa situação está te incomodando. Nós temos aqui algumas frases, umas frases de autoajuda aí que o Júnior escreveu, desenvolveu ao longo da carreira dele. Eu gostaria que o pessoal colocasse aí para a gente ver, para que você se inspire também nessas frases. Então, querer é o primeiro passo para poder. Tudo começa no campo do pensamento, no campo das ideias. Mas muitas pessoas ficam somente no pensamento e depois não vão para a ação. Mas a primeira coisa é querer, que aí você consegue. A próxima. Olha, nós queremos ver os nossos problemas resolvidos, mas não fazemos as pequenas coisas que levam à solução. Temos que mudar esse nosso pensamento e começar a fazer as pequenas coisas, porque é isso que vai levar às grandes coisas. O processo se inicia exatamente no instante em que começamos a pensar em fazer alguma mudança. Então, se você está pensando hoje, começou a pensar em fazer a hipnose, a mudança já começou. É só dar continuidade. Próximo. Os pensamentos que você está tendo agora é que estão definindo o seu futuro. Então, tudo depende do que você pensa agora. O que você pensou lá no passado já não faz mais sentido. Não se elimina um sintoma sem trabalhar na dissolução da sua causa. Próximo. Não se pergunte como eu vou mudar. Isso é o de menos. O mais importante é estar disposto, que o restante, o subconsciente, dá um jeito. Então, pequenas frases aí para você ler, reler, anotar, meditar e tentar se inspirar nessas frases para mudar seu estilo de vida, para tirar aquilo que não te faz bem, ok? Gente, tá uma delícia essa conversa, mas nós estamos já com o nosso tempo estourado. Então eu gostaria de agradecer, Júnior, a tua presença mais uma vez aqui. Tenho certeza que o pessoal em casa pôde aproveitar bastante essa nossa conversa, as tuas explicações. E lembrando que ficou passando aí durante o programa o telefone de contato, o site, né, que você pode ter mais informações se você ainda tiver dúvidas, ou até mesmo agendar a sua consulta, o seu horário. Então, muito obrigado pela tua presença, desejo ainda mais sucesso na tua carreira, para você e para os seus pacientes. Com certeza, muito obrigado a você, a todo o pessoal da TV Humaitá, e aguardamos o contato de vocês aí, venham conhecer a hipnose clínica. Isso aí, estamos terminando mais um programa Hora do Divino e eu aguardo você nesse mesmo horário na semana que vem. Obrigada pela sua audiência, um abraço meu e do Padre Vinícius também. Até mais. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo.